Aqui lutando para entrar ao vivo com vocês. Bem-vindos sejam todos à Igreja Sem Paredes. Bem-vindos sejam todos à novidade de vida. A libertação da mente vai chegar aí em você. Amém? O tema da nossa mensagem é Filhos da Livre vivendo como escravos. Eu vou repetir. Filhos da livre vivendo como escravos. Vamos ler Gálatas capítulo 4, versículo de número 1. Olha o que diz esta palavra aqui. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. 2, mas está sob tutores e curadores até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Vamos fazer uma breve confissão? Senhor, eu te louvo, te exalto pelos teus grandes feitos, por iluminar os olhos do nosso entendimento e nos despertar para a realidade que nós devemos viver em Cristo. Hoje, esta palavra dilacerou a nossa alma, entrou na divisão da alma e do espírito e separou o que era físico do espiritual. E andamos agora em novidade de vida. Hoje, me use com intensidade, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pelo YouTube digam amém. Amém. Abençoados, quem poupa o sistema sacrifica os filhos. Toda a mensagem que não for libertadora não tira os filhos da escrava. A mensagem do Eterno é uma mensagem libertadora. Quem fala em nome do Eterno, fala para quebrar algemas. Não fala para dividir, para confundir. O Pai não é de confusão. Ora, se você entra dentro de um táxi e diz ao taxista: eu quero ir para Barra da Tijuca, Petrópolis, quero ir para Cuiabá, quero ir para Niterói, São Paulo, Nova Iguaçu e África, ele vai te levar para onde? Você causou uma confusão, o cara não sabe a direção que deve tomar. Toda mensagem conflituosa, toda mensagem que causa divisão, já disse o apóstolo Tiago aos judeus, esta não é a sabedoria que vem do alto, ela é terrena, ela é animal, ela é diabólica. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, pacífica, tratável. Esta é a sabedoria do Pai. Nenhuma mensagem que poupa o sistema escravizador não pode vir de alto, não pode vir do Eterno. No antigo pacto, os profetas eram usados para advertir o povo do erro e do engano. Nos dias em que Paulo traz esta palavra, Paulo está trazendo esta mensagem aos Gálatas para tirar os Gálatas do engano, da escravidão. Paulo está dizendo, durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele não tem diferença nenhuma do escravo. Qual era o sentido desta mensagem no dia de Paulo aos Gálatas? Dizer que eles tinham que evoluir para uma maturidade, para que eles não fossem igual ao escravo, porque o escravo, meu irmão, ele está debaixo de tutores, diz o versículo de número 2, olha aí, mas está sobre tutores e curadores. E talvez alguém mais evoluído do que eu, do que você, diga, mas Paulo está falando com os Gálatas. Espera um pouco.
Paulo está corrigindo um problema na Galácia. Havia uma doutrina escravizadora que estava botando os gálatas, que eram herdeiros, vivendo como escravo. Então Paulo, na verdade, está corrigindo um erro nos gálatas. Ora, e este mesmo erro que estava lá na Galácia, está também no Brasil hoje. Porque eu vejo igrejas escravizando pessoas em nome de verdade. O slogan é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E as pessoas, ao invés de ser livres, são escravas, estão vivendo uma liberdade às avessas, proibidas de ir e vir. Isso não é liberdade. As pessoas estão proibidas de se embelezar, proibidas de frequentar um local. Eu ouvi um abençoado me dizendo: o senhor frequenta festas? Eu disse: sim, por quê? Ora, porque está escrito em Salmos para não assentar na roda dos escarnecedores. Ora, mas é exatamente o que vocês fazem nas reuniões de vocês: se escarnecem, vocês se insurgem contra a sã doutrina. Eu não estou na roda dos escarnecedores, eu estou num ambiente onde as pessoas estão ali alegres, felizes. É claro que existem pessoas que se exageram, extrapolam, usam a carne, bebem demais, mas não é o que eu estou fazendo. Eu não posso deixar de ser uma pessoa social, me tornar antissocial porque eu sou cristão. Eu sou cristão, eu não sou antissocial. Ninguém me disse que eu não posso ir à praia. Quem disse isso foi os escravos, os tutores. Então, se você ouve uma mensagem e ela não te liberta da escravidão, se você ouve uma mensagem em que ela não mostra a tua liberdade, não libertinagem, essa não é uma mensagem do Pai. É uma mensagem conflituosa que traz divisão, disputa carnal, e esse não é o nosso desejo. O nosso desejo é que as pessoas que estão lá agora, sustentando esses lobos devoradores, essas pessoas boas, assim como você esteve um dia. Neste momento eu estou trazendo esta palavra de pessoas que eram pastores, presbíteros, diáconos, e que estavam lá dentro sustentando um sistema cruel e opressor. Eram herdeiros vivendo como escravos. É isso que ele disse no versículo de número 1. Olha lá. Assim também, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro... Mas aí ele não pode assumir a sua herança porque ele é menor. Ora, eu era menor no entendimento. Eu era menino no entendimento. Eu entendia que para ter comunhão com o Pai eu precisava comer um pedaço de pão. Olha, como que eu fui menino se o Pai está em mim? Então, eu era menor e eu não tinha diferença nenhuma do escravo. Diz o versículo de número 2, que eu quero repetir para passar para o próximo versículo. Eu estava sobre os tutores. Quem eram os tutores sobre a minha vida? Os pastores que me diziam: aqui, ali, lá, agora aqui, agora ali, não usa batom, não corte o cabelo, culto no monte, culto de vigília. Eu estava sob tutores, as pessoas dirigiam a minha vida, eu sendo livre, vivendo como escravo. Disse então aqui que estava sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Meu amado, há um tempo em que você tem que evoluir. Há um tempo que você tem que crescer. Só que o sistema religioso não te faz crescer, porque o alimento não é sólido. Ele vai te dando leite a vida inteira e você não cresce. Ora, como que uma criança vai crescer se ela bebe leite, amamenta? 1 mês, 2, 3, 4, 5, 1 ano, 2, 3, 10 anos amamentando. Não tem como, vai ficar raquítico. Assim fomos nós.
20 anos na igreja evangélica, buscando Deus, 20 anos buscando Ele no monte. Você não achou no primeiro dia, ele se escondeu? O que você veio aqui? Vim buscar Deus. Veio buscar? Veio. Ora, se você veio buscar, ora, como eu posso buscar esse microfone lá no banheiro, se eu não tenho a certeza que ele está no banheiro? Eu sou maluco, então? Eu vou procurar algo num local em que não está? É assim a minha vida. Eu não sei quantos dos senhores buscaram a Deus no monte. Tem alguém aqui? Aí pretende? Ah, não, vocês estão brincando. Meu amado, você entende isto? Você consegue entender a gravidade disso aqui? Que há um tempo pré-determinado pelo Pai em que você tem que evoluir, que você tem que crescer. Mas se você começar a alimentar só desses alimentozinhos, desse leitinho, você não cresce. E aí o tema, você como herdeiro, vive como escravo, sendo o senhor de tudo. Gálatas capítulo 4, versículo de número 21, olha o drama. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouviu lei? Você vê, olha o que Paulo estava tratando. Você vê que isso aqui, meu amado, só é uma mudança geográfica, porque a lei, embora ela não exista mais, nem no âmbito espiritual, nem no âmbito físico, se não existe lei no âmbito espiritual e ela acabou no âmbito físico em 70, o que é que existe dentro das igrejas? Engano. Se o que não existe e eu prego, é um engano. A lei acabou espiritualmente quando ele disse está consumado, e em 70, quando ele removeu completamente todo o sistema físico, ele está trazendo engano, algo que não existe, e eu vou viver ilusão. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei. 22, pois está escrito que Abraão teve filhos, um da mulher escrava. Olha aí, meu amado, você sabe quantas pessoas ainda não conhecem isso aqui? Eu sei, claro, você que está ouvindo esta palavra aqui, isto para você, se fechar os olhos, você lê até em método Braille, você lê só no tato, você lê isso aqui. Ora, mas seria um egoísmo nós conhecendo isso e não passar para centenas e centenas e centenas de pessoas que estão hoje debaixo de um espírito de escravidão, porque não há quem pregue isso. Olha, você acredita que eu já ouvi dizer que não se deve mais pregar isso? Ora, se eu não levo esta informação, eu estou poupando o lobo e sacrificando os filhos que precisam descobrir essas verdades que você vai ouvir daqui a pouco. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um, ele teve da mulher escrava. O outro, ele teve da livre. 23, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. 24, estas coisas, estas 2 mulheres, leia, são alegóricas, porque estas mulheres são 2, para parar aqui. Eu nunca ouvi dizer que havia 2 alianças antes do Evangelho da Graça. Você imagina, deixa eu fazer uma observação num ponto. Você imagina uma pessoa que está dando o dízimo lá na igreja Assembleia de Deus, e você diz para ela, não existe Evangelho da Graça. Não existe. Se não existe Evangelho da Graça, então você não pode dizer que eu estou errado dando dízimo. Porque como é que eu vou dizer que o que ela está fazendo é errado, se eu não apresentar uma palavra que confronte o erro? Então, eu poupo o lobo e sacrifico o filho. Porque para que eu diga que o dízimo é errado, eu tenho que abrir o Evangelho e mostrar que existe 2 alianças. E Paulo disse,
Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma dessas alianças, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a liberdade. Gera o quê? Para a escravidão. Então, a primeira aliança gera filhos, é verdade, mas gera filhos para escravidão. Era o que gerou em mim e em você quando eles apresentaram a primeira aliança como regra e conduta de vida cristã. Foi o que praticamos a vida inteira na chamada igreja evangélica. Uma doutrina que gera para escravidão, você sendo filho. E a conta não fechava? E você rola para lá, rola para cá, Deus no monte. Vai no monte, ele não está. E rola para lá, rola para cá, no culto de consagração. No culto de consagração você não encontra. E você rola para lá e rola para cá e dá o dízimo. Dá o dízimo e não prospera. É mandado embora, foi o diabo. Foi o diabo, um dia outro abençoado. E vai para o inferno, e vai para o céu, e sobe para o céu, e desce de novo. É arrebatado ao terceiro céu, ao pouco você é arrebatado ao quinto dos infernos você volta e vai para o terceiro. Meu amado, o cara aí, para o terceiro céu, ao quinto dos infernos, você vive como o conflito espiritual que se vive. E quanto mais você se envolve nisso, é uma teia de aranha que você vive na escravidão, porque já que você fez a campanha, aí eu não quebro. E já que eu dei todo o meu dinheiro na fogueira santa, só ficou agora um carro. Meu irmão, eu vou dar a bicicleta, eu já comecei mesmo. Aí vem aquele ditado de papai: uma boiada inteira agora já não me faz parar. Já estou dentro, quem está na chuva é para se molhar. Dá a bicicleta do Júnior, dá o velocípede de Nininho, dá o cão peta, dá tudo. Então isso gera uma escravidão teológica, doutrinária, uma vida de escravidão. Paulo disse, uma dessas alianças, e quando ele diz a respeito das duas mulheres de Abraão, isto é alegórico, na verdade, ele quer dizer que havia duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta, na alegoria de Paulo, é uma das mulheres de Abraão, a escrava, a Agar, que não estava debaixo da promessa do pai. Abraão carnal, o pai disse, olha, daqui a um ano eu vou vir e Sara, a tua mulher, vai ter um filho. Abraão, minha mulher com 90 anos, eu estou com 100, garotão, tomando Cialis, não tem para onde ela correr, eu vou pegar Agar. Você sabe, não, porque é exatamente isso que os crentes fazem. Eles querem ajudar Deus, querem ajudar o Eterno a ser quem Ele é. Não precisa, você não precisa ajudar papai. Ele disse aos judeus, eu é que te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, não é com a tua carne. Ele não quer a tua ajuda, ele não precisa da tua ajuda. Foi ele que estendeu os céus sozinho, foi ele que recolhe, segundo a palavra metafórica de Isaías. E nós queremos ajudá-lo a ser quem ele é. Não que eu vou fazer um jejum, porque amanhã eu vou para uma porta de emprego e Deus vai abrir. Pô, amado, se Deus abrisse alguma porta de emprego por causa da fome, os países da África seriam então um povo extremamente abençoado. Deus não age por meio da fome. E diz o versículo de número 25, ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Vou atualizar o software. Agar é a igreja evangélica no Brasil, e corresponde à lei de Moisés, que está em escravidão com seus filhos. Coloca para mim na Bíblia Viva, por favor. Deixa eu ver como é que está isso aqui, Miguel. Temos tempo? Temos. Hoje ninguém sai daqui. Ora, essa história verdadeira é uma ilustração das duas maneiras de Deus ajudar o povo. Um modo foi dar-lhe as suas leis para que obedecesse.
Ele fez isso no Monte Sinai, quando entregou os 10 mandamentos a Moisés. Aliás, o Monte Sinai é chamado Monte Agar pelos árabes, versículo de número 26. Em minha ilustração, Agar, a mulher escrava de Abraão, representa Jerusalém, a cidade mãe dos judeus, o centro daquele sistema que procurar agradar a Deus pela tentativa de obedecer os mandamentos. E os judeus que procuram seguir aquele sistema são seus filhos escravos. A pergunta que eu faço aos senhores é: qual é que tem esse mesmo sistema dos judeus? É a igreja que está em graça ou é a igreja evangélica? A igreja evangélica. Não é a igreja evangélica que prega o dízimo dos judeus? Sim, não é a igreja evangélica que tem mania de vigília, porque esta é uma terminologia judaica. Sim, não é a igreja evangélica que batiza nas águas como batizavam alguns dos judeus. Sim, não é a igreja evangélica que toma Santa Ceia, que na verdade é a Páscoa judaica. Sim, adotando esse sistema, os filhos que devem ser livres estão vivendo como escravos. Foi o que você foi a vida inteira, até que essa palavra dilacerou a tua alma. Meu amado, não faz nenhum sentido. Quando ele disse nova, ele tornou antiquada a primeira. Não faz nenhum sentido trazer tudo o que era da lei mosaica e viver no dia de hoje. Você não pode ser livre vivendo como escravo. Olha, o centro daquele sistema de procurar agradar a Deus pela tentativa de obedecer aos mandamentos. E os judeus que procuram seguir aquele sistema são seus filhos escravos. Quantas das vezes eu tentei seguir esse sistema e nunca consegue, porque ninguém consegue. É um fardo pesado demais. Quantas das vezes eu deixei minha esposa em casa e ela dizia: vamos ao shopping. Eu dizia: que shopping? Eu vou buscar Deus, amanhã eu tenho um culto de consagração, eu vou ao monte, se você quiser vai com a sua irmã. Isso é triste, isso é doloroso, isso é cruel, isso não tem nada a ver com uma vida cristã saudável. E o engano que não tem respaldo no Evangelho, versículo de número 26, versículo de número 27, olha aí, 27, mas, veja isso, a nossa cidade mãe é a Jerusalém celestial. Isto não tem nada a ver com física, é por isso que a nova aliança, ela não pode ser desfeita, porque ela é espiritual. A nossa cidade mãe é a Jerusalém celestial, e ela não é escrava das leis judaicas. O que é que nós vemos dentro das chamadas igrejas? As leis judaicas oprimindo o povo do Pai. Abençoados, sem nenhuma demagogia, sem soberba nenhuma, você pode entrar em qualquer lugar numa reunião que se diz a reunião do Eterno. Pode observar, lá vai estar as leis judaicas te obrigando a estar naquele lugar. Nenhum dos senhores pode dizer que vocês estão aqui esta manhã, ou pela internet, obrigado ou ameaçado. Isto não é um sistema escravizador. A graça de Deus não é uma religião. A religião te leva a Deus. A graça te mostra que Deus está na tua vida. É diferente. A religião tenta te levar a Deus. A graça diz que Deus te buscou, que Ele te escolheu, que Ele está na tua vida, que Ele está em você. Ao contrário da religião evangélica, que te escraviza debaixo das leis judaicas. Mas a nossa cidade mãe é
a Jerusalém celestial e ela não é escrava das leis judaicas. 28. Foi isso que Isaías quis dizer quando profetizou: agora você, mulher sem filhos, pode se alegrar. Você pode gritar de alegria. É a profecia de Isaías sobre os gentios. Embora nunca tivesse tido um filho antes, porque eu vou dar-lhe muitos filhos, mais do que a mulher escrava tem. 29. Eu e vocês, caros irmãos, disse Paulo aos Gálatas, somos filhos prometidos por Deus, tal como foi Isaque. 30. E assim, nós que somos nascidos do Espírito Santo, somos agora perseguidos por aqueles que desejam que guardar as leis judaicas. Vamos parar aqui. É assim que acontece? Quem é que hoje, na atualidade, guarda as leis judaicas? Não é a igreja evangélica? E o que é que a igreja evangélica faz com você que está livre das leis judaicas? Não te persegue? Começa dizendo que você está desviado. Começa dizendo que você é um herege. Começa dizendo que o diabo está falando na tua boca. Porque é uma perseguição natural. Paulo disse assim: nós que somos nascidos do Espírito Santo, somos agora perseguidos por aqueles que desejam que guardemos a lei judaica, tal como Isaque, o filho da promessa, foi perseguido por Ismael, o filho da mulher escrava. Depois ele diz no versículo 31, entretanto, as escrituras contam que Deus disse a Abraão que mandasse embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava não podia herdar a casa e as terras de Abraão, juntamente com o filho da mulher livre. Sabe o que Paulo estava querendo dizer aos Gálatas? E eu preciso dizer aos brasileiros: que enquanto você estiver debaixo da escrava, você nunca herdará as bênçãos que os filhos têm, a começar por uma vida tranquila, perfeita, como tem quem vive na graça de Deus. Eu posso garantir, eu não vou falar por ninguém, eu vou falar por mim. O fardo saiu, meu irmão. O peso saiu. O medo que eu tinha de ter, meu amado, mas me pintaram um Deus carrasco, mau, em que eu vivia com pânico e com medo. Por quê? Porque enquanto eu, como livre, estava abraçado com a escrava. Miguel, bota na revista atualizada, por gentileza, para descomplicar um pouco. Versículo 30. Contudo, o que diz a Escritura? Fica debaixo da escrava e dos seus filhos. Nesta minha analogia, quem é a escrava e os seus filhos? A igreja evangélica e os seus membros. Porque eles é que guardam a lei judaica. É eles que jejuam. É eles que dão dízimo. E tudo isto é a lei de Moisés, nos dias de hoje, dentro das igrejas. O que está dizendo aqui? O que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Não tem como você querer viver o que o pai tem para você debaixo desse sistema escravizador chamado igreja evangélica com as doutrinas legalistas. E vocês sabem melhor do que eu que quando vocês mostram a liberdade que há em Cristo, eles vêm aqui em Malaquias, eles vêm em Deuteronômio, eles vêm trazer a algema da lei. Mas eu larguei a escrava, eu larguei esta doutrina legalista farisaica para viver o que o Pai tem de melhor para mim. Toda teologia evangélica é escravizadora. Toda teologia evangélica é escravizadora. Não liberta, aprisiona. Na tentativa de levar os homens a Deus, escravizam os homens com doutrina de homens. Eu vou repetir: na tentativa de levar os homens a Deus, escravizam os homens com doutrina de homens.
Marcos capítulo 7, versículo 5 ao 9. Veja isso aqui. Lá nos dias de Alça, nos dias de sua carne, interpelaram-no os fariseus e os escribas, porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar. Versículo de número 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios. Olha isso. Você vê que eu vou usando as palavras que ele falou lá nos dias de sua carne, mas é a realidade nos dias de hoje. Vamos ler. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo de número 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, nós entramos dentro de um local e falamos várias vezes: nós vamos adorar a Deus. Você vai para o culto hoje? Vou para o culto adorar a Deus. Eu não sigo a homens, hein? Eu estou lá para adorar a Deus. Ah, é mesmo? É. E esta fita na tua mão? Esta fita aqui? Esta fita aqui? Esta fita. Ora, se você não serve a homens e você não adora a Deus, esse é o teu Deus? Esta fita? Com que me comparareis para que eu lhe seja igual? Como que você não segue a homens e está fazendo o que o homem manda fora do centro da palavra do Pai? Ora, se você pratica essas coisas que os pastores mandam sem estar no centro da vontade do Pai, a sua adoração não é a Ele, e isto não tem vínculo com a doutrina. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ora, meu amado, eu vou fazer uma pergunta aos senhores, que isso já está até chato. Campanha é doutrina do Evangelho ou é doutrina de homens? E por que é que fazem? Não. Aonde foi que Deus mandou buscá-lo no monte, meu amado? No mínimo, no assunto primário do sistema religioso, ele disse: quando você orar, isto era no assunto primário, rudimentar, você entra no monte e fecha a porta do monte. Rudimentar, primariamente, ele disse: tu entra no teu quarto e fecha a porta após si. Aonde que ele mandou buscá-lo? Aonde ele não está? Ele não está no monte, ele não está nas catedrais, ele está na tua vida. Você tem que acreditar nisso, por favor, porque isso te liberta dessa escravidão. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. 8, tem 8. Negligenciando o mandamento de Deus, do eterno, de Yahweh, vocês guardam a tradição dos homens. E o cara disse para mim que é crente. Não, eu sou crente, eu sou canela roxa, eu sou berimbau afiado, que eu sou não sei quem, que eu sou pentecostal, que eu sou fogo no pé, eu sou fogo na mão, eu sou fogo no cabelo, eu sou fogo puro, eu sou homem tocha. Meu amado, você negligencia o mandamento de Deus. Você busca Deus aonde Ele não está. Você serve a homens. Observa a doutrina de homens. Está debaixo da escravidão da lei. Você guarda a tradição dos homens. A tradição na nossa igreja é homem deste lado e mulher daquele. Toda sexta-feira nós temos culto de libertação. Já é tradição na nossa igreja. E fazendo culto de libertação, vocês escravizam os homens.
e fazendo culto de consagração, vocês profanam o que é santo. É preciso ensinar as pessoas que o velho sistema que tentava levar a Deus fracassou. Ele continua dizendo no versículo de número 9, olha só: e disse-lhe ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. Jeitosamente, eles vão dando um jeitinho, vão fazendo um malabarismo para enganar as pessoas. Meu amado, nesse exato momento em que eu estou nessa palestra com os senhores, centenas e centenas de milhares de pessoas estão indo ao templo religioso adorar a homens e a sua doutrina, fortalecendo o engano que os escraviza cruelmente, destruindo família, a paz de espírito, sem nenhum sentido naquilo que eles fazem. E o povo, como já dizia o profeta, perece por falta de conhecimento. Gálatas capítulo 3, versículo de número 23 ao número 28. Veja se faz sentido isso aqui. Olha só: mas antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei e nela encerrados. Para esta fé de futuro havia de se revelar. Então, antes que viesse a fé, estavam encerrados sobre a tutela da lei. Ora, mas a fé veio, e ninguém deve estar sobre a tutela da lei. Diz o versículo de número 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir. Preste atenção nisso aqui, por favor. Preste atenção nesta frase: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Agora preste atenção: se eu continuo sobre a tutela da lei e observando os mandamentos da lei que está dentro das igrejas evangélicas, eu estou dizendo que Cristo não veio ainda, porque a lei me serviu, versículo 24, Miguel, a lei me serviu para me conduzir a Cristo. Se eu continuo na lei, eu digo que eu não tenho Cristo. Eu anulo o que Cristo fez. Eu anulo esta presença real. Eu estou dizendo que eu estou separado de Cristo. Eu estou dizendo que o que me conduz ao eterno são as obras da lei. Eu estou dizendo que tudo que ele fez foi uma mentira. Eu estou dizendo que ele não rasgou o escrito de dívida, e que eu tenho sim que pagar um preço, que eu tenho sim que viver sobre uma vida sacrificial. Eu estou dizendo que Cristo então morreu em vão. Mas diz que a lei só me serviu para conduzir até ele. Uma vez que ele veio, uma vez que ele está em mim, está em você, eu estou livre da lei. Diz o versículo de número 25, olha lá, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Se eu anulo tudo isto, eu estou dizendo que eu não sou filho. Eu estou dizendo que eu tenho que me eu tenho que me manter debaixo das obras da lei para ter algum benefício. Era assim que os judeus viviam. E é isto que colocaram na sua mente. Foi isto que nos colocaram como igreja evangélica. Amanhã você vai se sacrificar, você vai pagar o preço, você vai fazer um jejum, amanhã você vai pagar o dízimo, amanhã você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, porque senão Deus não pode te abençoar. Você entende que isto tudo foi um grande engano na nossa vida e que na verdade nos manteve escravo até que a verdade do Evangelho chegasse nas nossas vidas. Colossenses capítulo 2, versículo de número 8, olha o que é que disse Paulo, olha aí: cuidado, que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vã sutileza,
conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Versículo de número 9: porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que era Deus estava em Cristo, toda a plenitude da sua divindade. 10, também nele, em Cristo, estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Nele vocês estão aperfeiçoados. Eu não tenho mais necessidade nenhuma de me aperfeiçoar em nada que não seja em Cristo. Posso aceitar para a minha vida a perfeição por meio de jejum, por meio de sacrifício. Eu não posso procurar outra coisa que não seja Cristo, porque é nele que todos, de lá em Paulo e daqui para frente, todos já estão aperfeiçoados. O que ele fez está feito. Ele não deixou mais nada para ninguém fazer. A obra foi perfeita. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14, olha aí. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e nós nunca estivemos mortos na nossa transgressão. Paulo diz aqui a respeito dos irmãos que estavam lá, que vieram da transição. E a vós outros que estáveis mortos pela vossa transgressão, pela incircuncisão da nossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, contra eles, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, ele removeu uma parte, a outros pastores tiram. Vamos parar um pouco neste versículo. Diz aqui, que o escrito de dívida que havia sobre os judeus, os dízimos, as ordenanças, os sacrifícios, diz que ele removeu inteiramente e encravou na cruz. Ora, se ele removeu inteiramente as ordenanças, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, se ele removeu as ordenanças, quantas ordenanças você tem que viver hoje? Uma? Oi? Cara, e como que a igreja prega ordenanças? Como que a igreja diz, o dízimo é uma ordenança? Foi. Como que a igreja diz, a ceia é uma ordenança? Foi. Naquele madeiro, esta ordenança que nunca esteve da cruz para cá, e só existia entre os judeus, esta ordenança, ele rasgou o escrito de dívida cancelada. Ora, se você me deve R$1.000, eu espero que os céus não ouçam que eu não vou emprestar. Se você me deve R$1.000 e eu cancelo, quanto que você me deve? Nada. Ora, se ele rasgou o escrito de dívida que não era nem nossa, era dos judeus, você deve quanto ao Pai? Você está livre? Por favor, a ele toda a glória. Meu amado, mas isto é uma lógica. Se eu não devo nada ao Pai, que dízimo que a igreja manda eu pagar? Meu amado, por favor, se a dívida foi cancelada, que sacrifício é esse que você está pagando em Não, meu amado, já começa a ficar uma coisa, meu amado. Meu amado, vou parar um pouquinho nesse versículo. Meu amado, a dívida não era nem minha, nem tua. Alô? Alô? A dívida era dos judeus. Paulo está dizendo que era contra nós, contra ele, contra os irmãos que vieram da transição. Nunca houve dívida em nós. Nós já nascemos quitados, livres, perfeitos, abençoados, prósperos, felizes, reinando em vida e em perfeita vitória. Quem recebe é, meu amado. E um domingo de manhã, quando eu cheguei, o
pastor descobriu que eu ganhei no bicho, falou para mim, tem que pagar o dízimo. Falei, caraca, 3 meses jogando no cachorro, acertei a dezena de milhares, olha aí. Pô, dezena de milhares, meu irmão, tinha, se eu não me engano, foi 820, há 5 anos atrás, salário mínimo era 600 e pouco. O pastor falou, tem que pagar o dízimo. Eu falei, pô, mas até do jogo do bicho, rapaz, esse homem é usado mesmo na divina revelação. Depois que eu descobri que foi o presbítero que trabalhava comigo, com o Miguel na obra, que contou para o pastor. Meu irmão, avise a sua... fofoqueiro. Meu irmão, avise a sua mãe, avise o seu irmão, avise o seu marido, avise a sua esposa. Não há dívidas a ser paga, dívidas canceladas. A dívida nunca foi nossa. Nós fomos chamados pelo profeta Oséias, repetido por Paulo, ali aonde não foram chamados meus filhos, ali serão chamados filhos de Deus, ali serão chamados a minha amada. A igreja de Cristo, ela é sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito. Vocês estão aperfeiçoados neles, é o direito de vocês reinar em vida e viver em perfeita vitória. Tome posse de uma vida autêntica, uma vida com M maiúsculo. É isso que você tem que aprender a viver, sem algemas, sem corrente, livre. Isso é angustiante, você está num lugar em que você não quer estar, me sentindo culpado. Eu me sentia culpado durante os anos, porque nunca me apresentaram essas verdades. Por isso eu disse para vocês, se você ouve uma mensagem que não denuncia o sistema religioso, você poupa o sistema e sacrifica os filhos. Porque neste momento há centenas, há milhares de pessoas pagando um preço que não eram deles, eram dos judeus, que já foi cancelada. Cancelou ou não cancelou? Diga, está cancelada. E nunca foi sobre a minha vida. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, Paulo e os irmãos lá em Colosso, e algum deles eram judeus, vieram da transição, e que constava de ordenança, disse Paulo, e era prejudicial. A igreja sabe, os teólogos da igreja sabem, o papa da igreja sabe. Eu com a 4ª série sei. E um homem que fala 20 e poucos idiomas não sabe. Um homem que estudou quase 17 anos não sabe que tudo que se apresenta na igreja católica e na sua filha evangélica é prejudicial aos seus membros. Sabe ou não sabe? Sabe, e pior, ele sabe que ele, naquele madeiro, ele levou a mão para um lado, levou a mão para o outro e bradou, tetelestai, está consumado, não resta mais nada a ser feito. Ele cumpriu, ele rasgou, ele tirou a dívida, e de lá para cá quem nasceu, nasceu livre. Assim como você é livre. Mas ninguém nunca me ensinou isso. O que me ensinaram na igreja é: paga o teu voto. Meu irmão, o que eu já fiz de voto, o que a minha esposa já fez de voto, meu amado, o último que ela fez foi um voto para Deus me preparar e me levar. Eu cheguei lá em cima, Deus falou: volta. Fez um voto para Deus preparar o marido, levar, mas Deus não me quis não. Deus disse: volta para a velha, volta para a miséria. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Esta é a realidade, olha aí. Para a escravidão. Quem disse aí que não aí? Está desviado aí? Não, senhor. Tem nada de liberdade não. Domingo que vem vocês vão para o culto de consagração. Sim, senhor, tem liberdade coisa nenhuma. Vocês vão vir em jejum. Olha o... Quem não tem coque se vira rumo à peruca. Não, senhor, é a igreja do coque. Dá o jeito de vocês.
Meu amado, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. É o que está aí fora. Eu vou repetir, eu sei que vocês vão falar de novo a mesma coisa, de novo a mesma coisa. Olha, meu amado, as mulheres em especial, os homens ainda passam um pouco, mas também vem assim. As mulheres em especial, quando entra para a graça de Deus, meu amado, mas elas vêm arrebentadas. Meu amado, é olheira do jejum, é joelho ralado, é uma aparência acabada, porque a lei acaba com a pessoa, meu amado. É um jugo de escravidão, ela se arrasta. Os homens escapam mais ou menos. Quem vem um ainda também, meu amado, sirique-boia, já viu aquele sirique-boia? Sirique-boia ninguém merece. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme, e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Dois. Eu, Paulo, vos digo que se vocês deixarem circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A história se repete. Meu irmão, se vocês deixarem se circuncidar, se vocês se permitirem observar a lei, se vocês se permitirem voltar à escravidão, Cristo não aproveita de nada. Depois ele diz novamente, número 3, olha aí, 3, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Você imagina? O cara dá o dízimo, ele tem que também fazer a circuncisão. Ele faz a circuncisão, ele tem que fazer a lei do liverato. Essa desgrama, essa desgraça. Liverato. É livre. Meu amado, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. De Cristo, olha isso aqui. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei da graça de Cristo. Veja bem, o que Paulo estava pregando aos Gálatas. Veja se isso aqui é o retrato hoje, meu amado. Veja se isso não é um retrato. E é por isso que eu repito novamente, se você poupa o lobo, você sacrifica o filho. Você sabe quantas pessoas hoje se justificam aqui na lei? Você sabe quantas pessoas, quando você fala da liberdade em Cristo, elas abrem aqui Malaquias, sabe o que ela está fazendo com isso? Se justificando na lei. Ela diz, mas não está escrito na Bíblia? Está escrito na Bíblia, mas é o livro da lei. Se você se justifica da lei, você decai da graça. Decair significa estar num estágio superior e cair para um inferior. Você decaiu de uma posição superior, que é o pacto superior instituído em promessa. Você sai daqui, desta posição aonde tudo está perfeito, e cai para cá, para essas coisas aonde você procura se justificar e que você não consegue praticar. Esta é a realidade que está na igreja, que hoje para mim e para você, isso é muito simples, mas para quem está lá dentro, não consegue entender que a obra é no Espírito, e eles querem viver segundo a carne. Explicou Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo de número 12, 3 versículos para terminar, olha aí. Não, abençoado, hoje está calor, estou igual um bacon aqui, olha só. Hoje não dá, hoje não tem nem almoço. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Segura aqui. Ih, já está em cima da hora mesmo. Viver segundo a carne era viver segundo as obras da lei. Não é viver segundo a carne para usar um paletó, uma calça, um chapéu. Viver segundo a carne nesse contexto aqui é viver segundo a lei que precisava da carne para ser concluída. Porque quando você faz um jejum, você usa o espírito ou usa a carne?
carne. Quando você toma a Santa Ceia, você toma a ceia pelo Espírito ou pela carne? Pela carne. Quando uma pessoa batiza nas águas, ela batiza o Espírito ou batiza a carne? Então, viver segundo a carne aqui, Paulo explica que era usar a carne para tentar agradar a Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. 13, porque se viverdes segundo a carne, segundo a lei, caminhais para a morte, porque era um ministério de condenação e morte. Mas se pelo Espírito, pelo entendimento, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. 14, tem o 14? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15, tem o 15, porque não recebeste o espírito de escravidão. Eu recebi durante muitos anos esse espírito de escravidão. E como é que eu vivia? Eu vivia atemorizado, porque não recebestes. Foi ele, meu amado? Foi ele? É espírito de escravidão aí, meu amado, nem em mim não. Voltou? Sei lá, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Então nós recebemos o espírito de escravidão. Senhor, eu sou o pó da terra, Senhor, queima, Senhor, eu não valho nada. Isso é o espírito de escravidão. Ele diz que nós não recebemos mais o espírito de escravidão, nós recebemos o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. 17, ora, se somos filhos, somos desgraçados, somos o pó da terra. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com ele sofremos, disse Paulo aos Romanos, também com ele seremos glorificados. A realidade é que nós nunca nos víamos assim, herdeiros, nós nunca nos víamos como filhos, nós precisávamos fazer alguma coisa por merecer. Meu amado, eu quero terminar com a próxima passagem, mas eu quero te fazer uma pergunta. Eu vou dizer por mim. Eu tenho um filho. Nunca que o meu filho teve que fazer alguma coisa para me dar algo a ele. Desde que o meu filho nasceu, a maior preocupação é a minha. Assim é o Pai com cada um de vocês. A igreja nos ensinou errado. Eu é que tinha que fazer alguma coisa para o Pai me dar algo. É assim com seu filho? Vamos imaginar então, você tem um filho com 3 meses, ele quer mamar. Você diz, não, mingau só se não fazer xixi na fralda. Aí o filho, tá bom, com 3 meses, lá vem o xixi, lá vem ele. Não vou fazer xixi porque eu quero mamar. Pode isso, Arnaldo? Não, existe isso. O maior interessado em lhe dar saúde, em lhe dar sucesso, em lhe dar paz de espírito, é o teu pai. O teu pai está mais interessado na sua felicidade do que você mesmo. E talvez você me pergunte, e o que é que eu devo fazer? Creia que ele vive em você. Creia que ele te sustenta. Creia que ele te conduz em triunfo. Creia que nada te separa do amor dele, nem morte, nem vida, nem os anjos. Apenas creia nessas maravilhas. Seja grato por estar vivo, por estar respirando. Seja grato porque ele te deu mais um dia de vida. Seja grato porque ele te sustenta com a destra fiel. Eu não tenho que pagar preço nenhum. Eu não tenho que praticar obra nenhuma. Diz que você é herdeiro. Ora, Roberto Marinho morreu. Os filhos tiveram que fazer o quê? Abrir o testamento e assumir. É
isso que você tem que viver, o que o Pai deixou para você. Quantos aqui nunca experimentaram o frescor de uma montanha? Sabe por quê? Porque crente não vai na montanha. Crente vai ao monte buscá-lo. Mas ir na montanha com a mulher, respirar e dar um beijo na mulher, está amarrado, isso é coisa da carne. Agora pode ir lá em cima, ficar a noite toda, glu 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 glu, glu 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 glu. Amado, você é herdeiro. Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7, eu termino com essa e mais uma passagem. Olha o que diz Gálatas 4. E porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. 7, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiros de Deus. Quem é escravo aqui, diga amém. Um só. Quebra a algema dele aí, quebra a algema, quebra a algema dele aí, meu amado. Vai sair daqui sem algema nenhuma, sem jejum, sem dinheiro, chega. Rebenta com esse Satanás aí, meu amado. Viu como é que tem que pregar isso? Tem sempre um escravozinho. De sorte que já não és escravo, porém filho. Quem é filho aqui, diga Abba, Pai. Vocês são herdeiros de Deus. Eu quero terminar com João capítulo 4, versículo 20. Isso é um clássico. João capítulo 4, versículo de número 20, Miguel. Isso aqui foi um encontro que ele teve com a mulher samaritana. Ela disse a ele: nossos pais adoravam neste monte. Olha o conflito religioso. Vós, dizendo de Alcha, que era um judeu, entretanto dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. É assim que está a mente dos crentes. Nesse conflito religioso, buscando algemas para si, num espírito de escravidão, neste conflito divisório. Nossos pais adoravam neste monte, era o Monte Gerizim. Vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Versículo 21, disse-lhe Alcha: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. E os crentes insistem em adorar no monte. E ele disse: vem a hora que o local de adoração não é no monte. Meu amado, como que os crentes não leem isso aqui, pelo amor de Deus? Então tem véu. Meu amado, porque para mim é muito claro. Disse-lhe Jesus: mulher, pode crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. 23, olha a hora. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes o que o Pai procura para os seus adoradores. Segura aí 2 minutos, já passou. Segura 2 minutos, presta atenção agora. A verdadeira adoração não é no monte, não é na igreja, não na escola dominical. Preste bastante atenção. A verdadeira adoração é em espírito, é no entendimento, porque o culto é racional, mas não é
com a mentira da lei, porque a lei foi uma verdade e até ela ser consumada. É para adorar o Pai com o entendimento e na verdade da graça de Cristo, porque são esses os que adoram assim, procuram para ser os seus adoradores. Ele procurou e achou você. Vamos ficar de pé. Cadê o nosso